Olá pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, sou o Jean Moreira, sou instrutor do Aeroclube de Brasília e, muitos alunos estão pedindo para gravar um vídeo sobre o preenchimento do plano de voo pelo aplicativo FPLBR. Apesar que tem outras formas também, a gente ainda tem a opção de fazer o plano por telefone. Mas o foco do vídeo de hoje é mais fazer uma apresentação sobre o aplicativo, que hoje para mim é um dos meios mais fáceis de se preencher um plano de voo completo ou um plano simplificado. Antes de começar, pessoal, eu queria fazer uma correção, principalmente para os alunos do Aeroclube. Eu fiz um vídeo de planejamento de voo alguns meses atrás, para preencher a ficha, né, a ficha manual, e eu tinha dito algo sobre um site de planejamento, mas esse site ele saiu do ar, infelizmente, que era o planodevobrasil.com.br, se eu não me engano, mas ele saiu do ar e hoje nós temos apenas o NextAtlas como recurso para planejar um voo de navegação. Então, vocês coloquem aí no Google NextAtlas. Eu vou colocar na descrição do vídeo, vou tentar lembrar de colocar. Mas enfim, então o foco do vídeo de hoje é mostrar o preenchimento do plano de voo propriamente dito. Eu estou usando um emulador de Android, tá? Esse aplicativo tem tanto para iOS quanto para Android, tá? Vocês procuram na loja de aplicativo de vocês, FPLBR, um aplicativo do DCE. E aí após baixar vai vir essa tela, né, pedindo para você digitar seu usuário do Sigma ou do plano de voo, etc. Sigma / Papá Lima November Índia. Digitar sua senha. Se você não esqueceu sua senha ou se você é um novo usuário, você clica em cadastrar um novo usuário. Preenche aqui os dados, certo? Eu achava que antigamente apenas quem tinha habilitação monomotor, né, ou seja, apenas quem já tinha um piloto privado checado poderia usar o aplicativo, mas eu ouvi falar também que basta você preencher todos esses dados e ligar nesse telefone aqui, ó, contato e ajuda, que o pessoal libera o acesso para você. Claro que quem ainda não checou a carteira de piloto privado não vai conseguir mandar plano de voo. Você vai ter que colocar o código do instrutor, né, no campo piloto em comando e mandar o plano por ele, né? Mas já é interessante vocês terem esse conhecimento da questão do preenchimento do plano de voo. Bom, eu vou abrir aqui o meu usuário. Abrir aqui o meu usuário, né? E aqui eu tenho a lista de planos que já foram enviados, já foram emitidos, né? Foram recusados, inclusive, né? Vou falar mais sobre essa questão de planos recusados e aprovados logo, tá? Mas aqui você tem essa tela, tá? Com esses planos. E para você criar um plano novo, você vai clicar nesse mais, certo? E aqui ele já vai te dar duas opções: o plano de voo completo, flight plan completo, ou simplificado, certo? O completo a gente vai passar para voos que sejam além da zona de 27 milhas, ou um voo fora de terminal, né? Um voo completo, né? Uma navegação, por exemplo, para Caldas Novas e etc. O plano simplificado é para quando a gente passa um plano para voo dentro da terminal, por exemplo. Então, por exemplo, um voo entre Lusiana e Botelho, que fica dentro da terminal Brasília, a gente passaria um plano simplificado e não completo. Então, resumindo, se for um plano Lusiana Caldas, navegação, né, do curso de piloto privado, é um plano completo. Se for uma navegação dentro da terminal Brasília, por exemplo, Botelho ou Brasília mesmo, por exemplo, nos voos noturnos, a gente vai preencher um plano simplificado. E aquele tipo de voo que, por exemplo, dentro são terminais praticamente conjuntas interligadas, por exemplo, Brasília e Goiânia. A gente também manda um plano completo porque é um plano que vai passar por duas terminais. Então a gente mandaria um plano
um FPL completo, certo? Então vamos, eu vou explicar todos os campos, tá? Primeiro eu vou explicar os campos, né? O campo 7, 8, 9, 10. Tudo isso aqui está baseado na IEPV. Eu esqueci agora, tem um formulário de plano de voo que você consegue preencher num papel e apresentar pessoalmente numa sala IS mais próxima. Então tá tudo no mesmo formato, tá? Eu vou explicar campo por campo. Vocês devem ter tido na aula de regulamento de vocês uma explicação prévia de cada campo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como que preenche, quais são as regras do aplicativo, né? Às vezes alguém muito tempo que não estuda essa parte do regulamento, né? Então vamos preenchendo juntos aqui, apenas a título de descrição de cada campo desse, tá? Então, começando pelo campo 7, identificação da aeronave, né? Vocês vão colocar a matrícula da aeronave que vocês vão voar, por exemplo, Juliette Alpacierre. Indicativo de chamada, você só ligaria caso, por exemplo, se o seu avião tivesse algum indicativo de chamada, sei lá, Condor 02, TAM 4032, enfim. No caso, não se aplica ao nosso caso, então a gente deixa esse campo desligado, certo? No campo 8, nós temos aqui regras de voo, sendo o Índia voo por instrumento, visual, né, o Vitor, né, de voo visual. O Yankee, quando a gente decola de um aeródromo, instrumento, e vai passar por mais para frente, a regras de voo visual. O Zulu, que a gente decola de um aeródromo em regras de voo visual, e mais para frente a gente denomina um ponto para que nossas regras de voo passem a ser por instrumento. Tipo de voo, nós temos Golf de geral, Sierra de scheduled, ou seja, de voo regular, o November de non-scheduled, ou seja, no caso, deixa eu só marcar aqui o visual, né, que é o nosso caso, o Juliette Alpacierre, non-scheduled, que é voo não regular, o M de militar e o X, outros tipos de voo. No nosso caso, de voo por instrução e voo de aviação geral, nós vamos clicar aqui na opção geral, certo? Então temos o campo 9, tá? Esse número é relativo ao número de elementos que vão voar junto da aeronave que você identificou aqui em cima. No caso, nós vamos voar em um único elemento, não é um voo em formação. Quando é um voo em formação, a gente informaria aqui a quantidade de aeronaves. O tipo de aeronave, tá? No nosso caso, o modelo, tipo da nossa aeronave, tipo ICAO, seria o Cessna 152, Charlie 152. Se fosse o Hotel Kilex Ray, por exemplo, que é o Irapuru do Aeroclube de Brasília, o tipo ICAO seria Alpha 122. Se fosse, sei lá, o Corisco, seria Papá 28 Romeo, certo? Esse tipo ICAO você pode encontrar no site do RAB, do Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC. Você coloca a matrícula e lá vai ter o tipo ICAO. Então esse tipo de aeronave é o tipo ICAO, certo? Não adianta colocar, sei lá, EMB 711, não vai aceitar, certo? Se fosse o Corisco, por exemplo. Não adianta colocar T-23, por exemplo, do Irapuru, que não é esse o tipo, tá? Vai estar lá no RAB, tem 4 letras, então no caso, Charlie 152. Categoria esteira de turbulência, nós temos Lima de Light, Mike de Medium, Hotel de Heavy e o Juliet. Antigamente tinha o Sierra, né, o Super, tem o Juliet que é de... não lembro agora se é Jumbo, mas seria aeronaves do porte do A380, né? Então a gente vai marcar Light, esteira leve. No campo 10 temos aqui radiocomunicações, auxílios à navegação e aproximação. Você clica aqui e você vai ter várias opções, certo? Não se assustem, tem várias opções aqui a serem marcadas. Mas no nosso caso, tá? No caso das aeronaves, de todas as aeronaves do Aeroclube, a gente marca apenas o Sierra, equipamentos padrão, certo? Isso aqui tudo a gente pode ignorar porque são equipamentos mais modernos, né? Aeronaves a jato, aeronaves mais modernas, mais novas. Então nós temos aqui o Bravo de vigilância, seria o tipo do transponder. Também não se assuste com esse tanto de informação. Basta você clicar aqui no modo Charlie, certo? Transponder modo Charlie. As aeronaves do Aeroclube todas possuem modo Charlie.
Então você liga apenas essa opção. O modo alfa é para quando o transponder não consegue emitir dados de altimetria, mas todos lá eles têm esse modo, então liguem aqui o modo Charlie. Sierra, então fica aqui Sierra e Charlie. O aeródromo de partida, você vai aqui preencher para onde você vai fazer a sua decolagem. Vamos simular aqui um voo de Lusiânia para Caldas Novas, né? Então vamos colocar aqui o código do aeródromo, Sierra Whiskey Uniforme Zulu. Se vocês tiverem dúvida de como saber, bom, apesar que eu acho meio difícil, né? Nessa altura do curso, você já não souber como achar o ICAO de um aeródromo, mas você acha no IceWeb, no site IceWeb do DCE. A hora, no caso aqui, o horário, você vai preencher esse campo em horário Zulu, certo? Então agora são 9h36, então nós vamos colocar 12 e agora são 12h36, né, Zulu, no 236 Zulu. Como é um plano completo, seguindo a MCA 112, que é a MCA 111, que dispõe sobre as regras de preenchimento de plano de voo, o plano de voo completo a gente tem que apresentar 45 minutos antes do horário de calços fora, que seria o horário OBT. Então nós vamos colocar aqui o nosso horário da decolagem, tem que ser 45 minutos, então vamos colocar para as 10, no caso 10 local, né? Nós temos que preencher em horário Zulu. Vamos colocar às 10h40, 13h40 Zulu, pronto, 13h40. Daqui uma hora, para a gente ter tempo. O nosso aeródromo de destino. Bom, essa parte fica interessante. Se a gente vai fazer um plano de voo completo que o nosso destino seja um outro aeródromo, a gente coloca o outro aeródromo aqui, Sierra Bravo Charlie November, por exemplo. Mas como estamos falando, vamos supor que seja aquele voo de navegação do curso de piloto privado, em que a gente decole de Lusiânia e faça um toque arremetida em Caldas Novas, Pires do Rio e retorne para Lusiânia. Então o nosso aeródromo de destino continua sendo Sierra Whiskey Uniforme Zulu, certo? Mais para frente, no campo 18, vou mostrar como é que se coloca a informação de que a gente vai fazer o toque arremetida em Caldas Novas e Pires do Rio, certo? Então, o nosso tempo estimado em rota, em route, estimated time, você vai colocar quantas horas em rota para você cumprir esse trecho Lusiânia. Você pode colocar a quantidade de horas que você achou aí no seu planejamento. Aeródromo de alternativa, você vai colocar você precisa colocar só um, não precisa colocar dois, ele tem campo para 2 aeródromos de alternativo distintos, mas pode colocar um só. Vou considerar, por exemplo, Pires do Rio, Sierra Whiskey, Papa Romeo. Velocidade de cruzeiro, se vocês seguirem, se vocês lerem lá a MCA 111, vocês precisam identificar que tipo de unidade de medida de velocidade estamos falando. Por exemplo, você tem nós, no caso November, você tem o número Mach, que é o Mike, você tem km por hora, que é em quilo, né? Então você precisa identificar qual é a unidade de medida que você vai utilizar. Então não adianta nada eu vir aqui e tentar escrever 85 nós. Estou digitando aqui 85 e ele não vai. Você precisa identificar primeiro qual tipo de unidade de medida que é. Então no caso do 152, November, aí ele aceita. November 0085. Você precisa colocar em 4 dígitos, tá? Sempre precisa colocar a questão dos números em 4 dígitos. O nível, a mesma coisa, não adianta eu colocar aqui 5500, 4500, 045, não adianta. Eu preciso identificar que tipo de nível estamos falando. Nós temos o Alpha, de altitude, nós temos o Foxtrot, de flight level, nós temos também o VFR, né, para quando a gente vai mudar o nosso nível. A gente vai fazer um voo que a gente não vai manter certa altitude, né, em nível, geralmente, né, em voo local, que a gente colocaria VFR, por exemplo. Lembrando daquela regra, tá?
acima da altitude de transição, quando a gente coloca o nosso altímetro em QNE, em 1013, nós passamos a voar nível de voo, ou seja, flight level. E a Terminal Brasília, a altitude de transição da Terminal Brasília é o 065. Então, tudo que seja, todo tipo de nível que for a partir do 065, a gente considera como flight level. Se eu me lembro bem, a proa de Lusiânia para Caldas Novas é a magnética 224. Então, seguindo aquela regra de 0 a 179 nível ímpar, de 180 a 359 nível par, a gente tem um nível par, né? Então a gente pode colocar aqui, inicialmente, flight level 065. Agora, uma das partes mais chatas aqui do preenchimento do plano de voo, que é o campo rota, certo? Esse campo rota você precisa descrever em coordenadas ou em fixos a rota que você vai seguir. No nosso caso, como a gente não está voando por instrumento, a gente precisa informar uma determinada coordenada. Existem certas regras que você tem que colocar várias coordenadas no meio do caminho. No caso, se eu não me engano, são 200 milhas. Vocês vão encontrar essa informação lá na MCA 111, mas no nosso caso, como é uma navegação de 150 milhas, abaixo dessa regra, a gente vai colocar uma coordenada para cada aeródromo que a gente for fazer o TGL, porque a gente vai ter que definir isso lá no campo 18, quais aeródromos que a gente vai fazer o TGL em si. Então eu vou abrir aqui o aplicativo aqui, o NexAtlas. Bom, então vamos colocar aqui a coordenada de Lusiânia, a gente não precisa colocar, certo? Vamos colocar a coordenada de Caldas Novas. No caso, como é que a gente vai inserir essa coordenada aqui no campo rota? Existe um formato, certo? A gente vai colocar a coordenada em graus, a coordenada em graus e minutos, latitude em graus e minutos e longitude também em graus e minutos. Não precisa colocar os segundos. Então vamos colocar o de Caldas Novas, no caso 1743, só os minutos, certo? 1743 Sierra, 048, porque a longitude são os graus de longitude são em 3 dígitos, né? De 0 a 180. 048 36 Whisky, certo? Então essa é a coordenada de Caldas Novas. Após Caldas Novas, após o TGL em Caldas Novas, a gente vai pegar a proa de Pires do Rio. E como vocês podem perceber, a proa de Pires do Rio é 055. Então a gente vai voar num nível ímpar, ou numa altitude ímpar, que seja. Então, a gente precisa identificar isso no campo rota, que após o TGL em Caldas Novas, a gente vai mudar o nosso rumo, a nossa altitude, a gente vai mudar, como a gente vai mudar o nosso rumo, a gente em sequência vai mudar a nossa altitude. Então a gente identifica colocando uma barra. Tudo isso que eu estou falando está lá na MCA 111, tá, pessoal? Leiam a MCA 111, isso aqui é só um vídeo tutorial de como preenche. Então todas essas informações que eu estou falando tem lá na MCA 111, leiam por gentileza. Então vou colocar um barra, vou identificar a minha velocidade 0085 no mesmo formato, colocar alfa 055. Então feito isso, identificando a coordenada, colocando uma barra, a velocidade e a altitude, eu já estou avisando para o órgão que vai fazer a conferência do meu plano de voo que eu vou mudar o meu rumo e, consequentemente, a minha altitude. Então a próxima coordenada que eu vou colocar vai ser a coordenada de Pires do Rio, o 17, o 19, Sierra, Sul, né? Então só graus e minutos, 04820 Whisky. Bom, o meu rumo de Pires do Rio para Lusiânia está dando 0,40, não vou mudar a minha altitude, então eu posso simplesmente dar uma barra de espaço e colocar a coordenada de Lusiânia, ou então não colocar nada, porque o nosso destino já é Lusiânia. Então, no caso, o nosso campo rota fica mais ou menos assim, certo?
No campo outras informações, tem alguns quadradinhos, tá? Que eu não vou falar todos, tá? Vou falar os principais que a gente utiliza nas operações do Aeroclube, que no caso vai ser o OPR, vai ser o PER, vai ser o RMK e o FROM. Já que já estão dizendo que o FROM vai cair, mas enquanto não cai, vamos utilizar, certo? Vamos dar um OK. Então a gente vai preencher aqui o OPR, no caso é o operador. Esse dado você encontra no RAB, no Registro Aeronáutico Brasileiro da ANAC, mas a gente vai colocar Aeroclube, em caixa alta, Aeroclube de Brasília. Esse campo PER é o campo que a gente vai informar a nossa velocidade de cruzamento de cabeceira. Ela é identificada por essas letras, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo e Hotel. Na MCA 111 você encontra a descrição de cada uma, mas o Alfa são velocidades de cruzamento de cabeceira menor que 91 nós, a Bravo entre 91 e 121, a Charlie entre 121 até 145, uma coisa assim. Vai aumentando a velocidade. Então no caso do 152, de todas as aeronaves do Aeroclube, as aeronaves monomotoras da aviação geral em si, geralmente vão ser categoria alfa dessa performance do cruzamento de cabeceira. Essa informação é importante, principalmente para o controlador de terminal, para poder sequenciar as aeronaves e as suas velocidades para manter uma aproximação final, por exemplo. Esse campo RMK, que é o campo de Remarks, ou seja, são informações pertinentes a esse plano de voo que você está preenchendo. No caso, é nesse campo, é nessa hora que você vai informar aonde você vai fazer os TGLs. Então você vai colocar TGL, Sierra Bravo, Charlie November, Sierra Whiskey, Papa Romeo. Tem gente que coloca voo de instrução, você pode colocar. Eu sinceramente acho que não precisa. Mas o FROM você pode colocar aqui. Você pode não. O FROM você coloca o aeródromo de última procedência, ou seja, a última decolagem que você fez. No caso, Lusiânia. A gente coloca Sierra Whiskey no forma Zulu. Por exemplo, se você tivesse pousado em você pousou em Caldas Novas, depois pousou em Uberlândia, por exemplo, o seu aeródromo de última decolagem seria Sierra Bravo Charlie November. Só para vocês saberem como funciona mais ou menos essa lógica. Então, o campo 19, você vai ter aqui informações suplementares, vai abrir esse outro campo, você vai informar a autonomia, vamos colocar tanque cheio no 52, 0430, 4 horas e 30, 2 pessoas a bordo. Aqui a gente tem equipamentos de rádio de emergência, equipamento de sobrevivência, coletes, botes, etc. Equipamento rádio de emergência, nós vamos ter apenas o ELT. No caso da aeronave Charlie 152, o Irapuru, a gente vai ter só o ELT. Equipamento de sobrevivência, no nosso caso não é requerido. Então, polar, deserto, marítimo, selva, tudo isso tem uma explicação quando é que a gente precisa utilizar, mas a gente não dispõe e nem é requerido. Então a gente simplesmente desliga tudo. Colete, também a gente não precisa de utilizar colete, então desliga tudo. Bots, a mesma coisa, tem uma regra para a gente que você precisa dispor de bot, mas não é o nosso caso. Cor e marca da aeronave, branca com listras azuis. Você descreve aí a cor e marcas da aeronave. Esse November aqui são para observações, né? Por exemplo, eu voava um avião que tinha primeiros socorros, então eu ligava e colocava aqui primeiros socorros, mas não é o caso, então a gente pode simplesmente desligar. O piloto em comando, aí você vai colocar o nome e o código do piloto em comando, o código do instrutor, beleza? Telefone, você vai colocar aqui o telefone. E aí, após você inserir o telefone e os dados do instrutor, você dá uma conferida, né, ver se não ficou nenhum item. Ao clicar aqui no botãozinho verde,
você vai ter uma validação, uma pré-validação na verdade. Não é que seu plano de voo já vai estar pronto, autorizado, tá? Ele vai ter aqui umas advertências. Essas advertências são apenas avisos, tá? Ó, ANAC, plano de voo sem ocorrência, plano de voo liberado, aeródromo de Pires do Rio não encontrado no elemento regulado para validar horário de funcionamento, é porque é um aeródromo público, né? Não vai ter, é, não foi encontrado. Lusiana, mesma coisa. Aeronave Juliette Papa Serra sem pendência com a Infraero, quando tem pendência, informa aqui que está com pendência, mas você pode tentar enviar a si mesmo, no caso com pendência, mas aí fica a critério do pessoal do plano de voo aprovar ou não, certo? Então, vamos supor o seguinte, antes de enviar o plano de voo, deixa eu só, sei lá, por exemplo aqui, eu preenchi errado aqui, coloquei, sei lá, vamos supor que seja um voo lá no Irapuru, tá? Lá no Hotel Killex-Ray. Aí a pessoa vai lá e coloca tipo de aeronave T-23. Na hora que eu dou aqui um validar, o tipo de voo, ó, tipo e CAL da aeronave declarado no plano não corresponde ao cadastrado no RAB, ó, tá vendo, ó? De acordo com a matrícula declarar Charlie 152. Então, ó, ele já detecta. Então você vai vir aqui e corrige. Vamos supor, por exemplo, coisa que acontece muito, tá? Com o pessoal, de colocar, sei lá, alguma coisa errada aqui, ó, por exemplo. Em vez de colocar 3 dígitos na longitude, o cara coloca só 2, igual coloca aqui na latitude. Eu vou apagar o 0 aqui, ó. Quando ele vai clicar aqui em validar, vai aparecer um item aqui em vermelho, ó. Ele até some aqui com o botão de envio do plano, ó. Elemento tal é inválido, deve ser utilizado nomes de fixos ou auxílios quando informado, coordenadas ou radial e distância para entrada e saída. O problema é que ele não informa como é que você informa, né? Como que ele não informa o formato correto. Mas se você ler com bastante atenção aqui, ó, você vai perceber o erro logo aqui, ó, que é uma longitude. Então, uma longitude tem 3 dígitos nos graus. Então, aqui, ó, então é 048 e não 48, certo? Então você dá o OK aqui, ó, valida. Vamos enviar esse plano. E daqui a pouco eu mostro para vocês, com o plano já aprovado, que tem outras coisas interessantes a serem ditas. Vou clicar aqui para enviar, ó, deseja realmente enviar a mensagem, eu vou enviar. Eu sei que é um plano fake, é só para fins de conhecimento, tá? Outra coisa interessante, tá? Código preliminar do plano de voo. É interessante vocês copiarem esse código, esse ID plano, tá? Esse 2 Whisky, Alfa Bravo, etc, que está em negrito, porque pode acontecer do controlador lá da Terminal Brasília ou do tráfego, no caso, quando a gente está pedindo a aprovação do plano de voo no solo em Brasília, de não encontrar o plano de voo. Então, uma forma de você agilizar para o lado do controlador a respeito do seu plano de voo é informar o ID plano. Então, você vai chamar Tráfego Brasília ou Controle Brasília, o ID plano do Juliette Papa Sierra é 2 Whisky Alfa Bravo Tango 6 Alfa, beleza? E assim por diante. Então, quando a gente envia o plano, ele fica aqui em amarelo, indicando que ele está em processo de validação. Para você saber que ele foi validado, vai ficar um botão verde. Se ele foi recusado, vai ficar roxo, né? Então você fica aqui atualizando, tá? E logo, geralmente demora uns 5 minutos mais ou menos, de 5 a 10 minutos, você vai receber a notificação no e-mail, ou você fica aqui abrindo o aplicativo para saber se foi aprovado ou não, beleza? Já volto aqui para mostrar com o plano aprovado, para mostrar outras funcionalidades desse aplicativo. Bom, pessoal, estou de volta com o aplicativo já com o plano de voo aprovado. Aconteceu uma coisa interessante, vocês talvez devem ter reparado, que a última vez que eu tive um plano recusado foi em fevereiro, e o plano que eu estava gravando esse vídeo, ele foi recusado por uma situação bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Foi até interessante esse plano ter sido recusado, tá? Quando o plano é recusado, para você saber o motivo do qual ele foi recusado, você vem aqui, ó, clica nesse menuzinho sanduíche, esses 3 pontinhos, vem aqui em ver informações adicionais. Aí aqui ele vai mostrar
ele vai mostrar o motivo, aqui ó, recusada, aqui ó, motivo, inserir nível de voo conforme tabela de cruzeiro, constante na ICA 112, devido ao voo não ser realizado inteiramente dentro da terminal, não pode ser informado o nível baseado em altitude, exemplo Fox 045. E aqui tem um telefone, é um telefone do Rio de Janeiro, certo? Mas o pessoal é de uma cordialidade, o pessoal te atende muito bem. Você se identifica, né? Identifica qual que é a matrícula da aeronave, o ID plano, se eles pedirem, e eles vão falar com você do porquê que foi recusado, ou se você cometeu algum deslize ou não. E o meu caso aqui, do plano que eu tinha, que eu estava gravando aqui para vocês, foi essa questão aqui, ó, da mudança de altitude, certo? Eu tinha colocado aqui que a gente ia voar no nível 065, fazer o TGL e depois voar abaixo da altitude de transição no retorno de Brasília, que é a altitude de transição nível 065. Se eu não me engano é o 065, tá? Não estou lembrando com exatidão. Aí eu coloquei a Alfa 055, né, que seria abaixo, e foi recusado por conta disso. Aí a operadora me explicou que fora da terminal, mesmo fora da terminal, a gente utiliza o Foxtrot e não o Alpha. O Alpha, a gente vai utilizar o Alpha 055 voando apenas dentro da terminal. Isso foi o que a operadora explicou, certo? Então todas essas informações, essas regras, né, o regulamento é muito extenso, então pode acontecer da gente ter alguma diferença de interpretação em relação à documentação e também em relação ao operador da sala IS, que a gente pode consultar na MCA 111 ou mesmo ligar no telefone que foi informado, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? De toda forma, eu enviei o plano novamente com as informações corrigidas e ele foi prontamente aprovado. O que eu gostaria de mostrar para vocês para finalizar, certo? Existe uma opção que é prevista na MCA 111, que são essas mensagens aqui, ó. Você vai aqui em detalhes de mensagem e você tem essas mensagens CHG, DLA e CNL. Vamos supor que você errou algum item aqui do seu plano e você quer mudar alguma informação aqui, sei lá, por exemplo, o aeródromo de Pires do Rio está impraticável, tal, preciso mudar aqui o aeródromo de alternativa. Então você vai enviar uma mensagem CHG, você vai clicar aqui em emenda, e nessa emenda você tem acesso a todos os dados do seu plano de voo. Você pode vir aqui e simplesmente alterar qualquer um, certo? Qualquer um desses campos do plano de voo que você enviou. Então eu vou descartar aqui a mensagem CHG, vou mostrar a próxima. Essa aqui é a que a gente mais utiliza. Em até 35 minutos após os calços fora, ou seja, após o horário que você declarou no plano de voo, vamos supor que você está voando uma aeronave executiva e os seus passageiros, eles atrasaram, né, informaram que vão se atrasar devido a trânsito ou devido a algum outro motivo. Você pode mandar essa mensagem DLA, que do inglês seria algo como delay, né? Então você pode informar um novo horário. Sei lá, o pessoal vai falar que vai chegar às 1h30 da tarde. Você vai clicar aqui, 1630, informar um novo horário e dar um OK aqui, dar um enviar, né? E eu não vou enviar porque eu na verdade vou cancelar esse plano, porque ele era só um plano de exemplo. Então eu clico aqui em enviar mensagem de cancelamento, certo? Tem aqui todas as informações. Vou clicar aqui na validação e vou enviar, porque era apenas um plano de exemplo para o nosso tutorial de hoje. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Ficou extenso, tá? A MCA 111 de plano de voo é bem extensa, tem que ser lida com calma. No próximo vídeo eu vou tentar fazer um vídeo voltado para os alunos do Aeroclube de Brasília que vão fazer o noturno, como fazer o plano de voo dentro de corredores visuais, que muda algumas coisas no campo 18, não é nada difícil. Na MCA 111 você tem todos esses detalhes para poder fazer um planejamento e o plano de voo dentro da REA, né, dos corredores visuais. E também vou tentar fazer um vídeo
com o simulador de voo, mostrando como se faz um táxi num aeroporto, num aeródromo mais complexo como Brasília, por exemplo. Apenas como referência para os alunos aí não chegarem tão cruz aí para fazerem um voo noturno, certo? Então, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Um forte abraço e até a próxima. Bons voos aí a todos.